Bom dia, meninos! Como vão vocês? Tudo bem, galerinha? Bom, vamos dar sequência então na nossa aula dessa semana? Que tal se a gente conhecimento de juros e porcentagens aliado aos gráficos? Porque nós podemos representar esses resultados e apresentá-los na forma de gráfico. E para darmos início então a isso, nessa aula de hoje nós vamos ver o gráfico chamado gráfico de barras. No livro de vocês, na página 198, vai abordar um pouco mais desse assunto em relação a gráfico. Mas veja bem, o gráfico de barras, ele pode ser na horizontal, como está esse aqui, e pode também ser feito na vertical, como esse aqui. Dá uma olhada nessa situação que foi colocada aqui para exemplificar. Está falando que um professor de matemática elaborou uma tabela de desempenho dos alunos do 8º ano. Aí ele falou assim, dá uma observada nessa tabela. Com os dados dessa tabela, nós podemos construir gráfico de barras da variável desempenho, indicando a frequência relativa dos valores dessa variável. Então aqui, todo gráfico ele se origina de uma tabela que é uma condensação de uma pesquisa, de uma determinada pesquisa que foi feita. Por exemplo, esse professor ele fez uma pesquisa sobre o desempenho dos alunos do 8º ano na disciplina de matemática. Aí ele deu algumas classificações para esse desempenho. Então ele pegou um desempenho insuficiente, um desempenho regular, um desempenho bom e um desempenho ótimo. Aí o que observou? Ele observou que uma frequência relativa de alunos tem um desempenho insuficiente de um total de 6 alunos. 10 tem o desempenho regular. 14 tem o desempenho bom. E 10 tem o desempenho ótimo. Do total de 40, foi definido essas porcentagens aqui, ou seja, 6 alunos representa 15% desse total de alunos que tem, 40 alunos. Se somar aqui, se somar aqui 6, 10, 14 e 10 de novo, vai dar esses 40. 6 e 10, 16, mais 14, 30, com 10, 40, tá vendo? 25% representa esses 10 alunos desse total de 40. Aí assim sucessivamente. Agora, a partir daqui, a partir dessa tabela, aí eu consigo construir qualquer gráfico. E nós vamos começar nessa semana com o gráfico de barras, que é o mais simples que tem. Então, o gráfico de barra ele tem essa estrutura aqui. Então, nós temos dois eixos. Parece até o plano cartesiano, não é? Tem um eixo vertical e um eixo horizontal. Se você for construir esse gráfico de barra com as barras na horizontal, então ele fica dessa forma aqui. Então, o desempenho ótimo, 25%, o desempenho bom, 35%, o regular, 25% e o insuficiente, 15%. Se você for construir ele na vertical, então vai ficar dessa forma aqui. Você viu que os eixos agora ficaram invertidos? Que quando você constrói ele com as barras na horizontal, o eixo referência para crescer essas barras, ele fica na horizontal. Quando você inverte, que quer as barras que representam o gráfico na vertical, então o eixo referência também fica na vertical. Ok? Agora, detalhe. Às vezes você pode se perguntar assim, eu vou construir esse gráfico aí. Então, para que eu construa esse gráfico, basta eu fazer essas duas barras e fazer os gráficos, mas quando que eu sei qual é o tamanho correto do gráfico? Ou seja, como que eu sei que esse gráfico insuficiente é só desse tamanhozinho aqui? E como que eu sei que
que o gráfico bom é esse tamanhozão aqui. Como descobrir que é exatamente aqui que ele tem que encerrar? Fica essa pergunta, não fica? E aí é que entra o eixo referência aqui, ó. O eixo referência é que vai dar essa resposta para você. Ou seja, o dado insuficiente, nós vimos que o dado insuficiente foi de 15%. Essa variação aqui, ó, ela é dada em percentual, tá vendo? Ó? Ela é dada em percentual. Então aqui é 0%, aqui é 5%, aqui é 10%, aqui é 15%, aqui é 20%, 25%. Tá vendo que vai de 5 em 5? Então, se eu quero achar o 15 aqui, então o que eu faço? Então, eu tenho que vir fazendo essa contagem. Então, eu tenho que 5, 10, 15. Então, 15 está bem aqui, ó. Foi por isso que o gráfico subiu só até aqui, ó. Tá vendo? Agora, veja o outro desempenho, que é o desempenho regular. 25%. Então, por que o desempenho regular subiu só até aqui? Porque se você vir fazer a referência aqui, ó, olha onde ele termina. No 25. 20, 25, 30, 35, 40. Olha o desempenho bom. Ele veio até aqui porque o desempenho bom é 35%. Então, se eu seguir aqui, ó, retinho aqui, eu vou ter o quê? 35%. E o desempenho ótimo foi 25%. Então, se eu seguir retinho aqui, ó, tá vendo que estão iguaizinhos esses dois? E esses dois também morrem aqui. Então, para que eu possa saber até onde esse gráfico vai subir, ou então até onde ele vai crescer na horizontal, eu preciso do eixo referência para saber até onde ele sobe ou então até onde ele vai na horizontal. Preciso do eixo referência. Então, esse modelo de gráfico aqui é o gráfico horizontal. E esse modelo de gráfico é o gráfico vertical, né? O gráfico de barras verticais, ele também pode ser chamado de gráfico de colunas, tá? Eu gosto muito de construir gráficos no Excel, porque aí ele faz os cálculos, ele mesmo constrói os gráficos, né? Mas a gente pode melhorar um pouquinho mais isso aqui. Vamos pegar um exercício que nós já fizemos algumas aulas atrás aí. Não sei se vocês vão lembrar. Esse exercício aqui, ó. Lembra dele que fala assim, ó, escreva a porcentagem dos quadradinhos vermelhos, amarelos e azuis. Que a gente tinha que ver aqui a quantidade de quadradinhos, calcular a porcentagem e representar isso lá na frente. E agora, se eu pegasse esse mesmo exercício e desse uma incrementada nele, eu faço assim, ó, e construa o gráfico de barras. Então agora nós não vamos só escrever a porcentagem dos quadradinhos coloridos, mas nós vamos construir um gráfico de barras também. Ou seja, nós estamos utilizando uma situação percentual que vai nos dar informações para construir um gráfico. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Primeiramente, eu tenho que construir os meus eixos. Se vocês observar os eixos que eu construí aqui, então dá para ver que o meu gráfico ele vai ser um gráfico de colunas, né? Ou seja, um gráfico na vertical. Eu sei disso porque o meu eixo referência está na vertical. Então, meus gráficos vai ser de colunas ou na vertical. Bom, primeiro, nós vamos calcular o percentual dos quadradinhos vermelhos. Então, eu sei que essa figura tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 5 vezes 4 é 20. Então, tem 20 quadradinhos. E os vermelhos, eu tenho 4 quadradinhos vermelhos. Foi por isso que eu montei essa fração aqui, ó. 4 quadradinhos vermelhos de um total de 20. Se eu quero escrever isso na forma de porcentagem, eu preciso do denominador 100. Vocês lembram que nós fizemos, né? Então, eu pego a fração inicial, que é 4/20, e multiplico ela por uma outra fração, de forma que o denominador dessa fração que eu vou multiplicar tem que me dar condições de chegar no 100 aqui. Ou seja, só multiplicando 20 somente por 5 que eu vou ter 100. Mas se eu multiplico embaixo, eu também multiplico em cima, né? Então, eu tenho que multiplicar a fração 4/20 pela fração 5/5.
Então, 4 vezes 5 é 20 e 20 vezes 5 é 100. Agora eu tenho uma fração centesimal. Se eu tenho uma fração centesimal, ou seja, uma fração de denominador 100, então o numerador é o percentual, ou seja, 20%. E aí, então eu vou construir aqui agora a minha barrinha subindo até o 20%. Então aqui, ó, 0, 10%, 20%, 30, 40, 50, 60 e 70%. Então o meu gráfico vai subir só até o 20%, que é aqui, né? Então vamos construir minha barra? Olha ela aí, ó. Então, o meu gráfico subiu até o 20%, ó. Certinho? Vamos prosseguir então. Agora eu vou fazer dos quadradinhos amarelos. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 quadradinhos amarelos, né? Então fica 13 20avos, ou seja, porque a quantidade de quadradinhos não mudou, fica 13 20avos. Também vou multiplicar essa 13 20avos por 5 quintos, né? Porque somente 5 multiplicado por 20 que dá 100, né? Eu não vou conseguir multiplicar 20 por nenhum outro número para dar 100, é só por 5. Então, 13 vezes 5 é 65 e 20 vezes 5 é 100. Se a minha fração é centesimal, então o numerador já é o percentual que eu estou procurando, ou seja, 65%. Então, vamos construir minha barra de quadradinhos amarelos até os 65%? Olha ela aqui, ó. Então, está aqui, minha barra de quadradinho amarelo, está subindo até o 65%. Agora, um detalhe desse aqui que eu montei, para o que a gente viu lá no livro de vocês, é porque o do livro de vocês, ele deixou os intervalos na metade aqui também, vocês lembram? Ó, essa metade aqui, ó, do 0 até o 10, então a metade é 5. Do 10 até o 20, então a metade é 5 também, não é? Então vai ficar 15. Do 20 ao 30, 25. Do 30 ao 40, 45. Do 40 ao 50, 55 e assim sucessivamente. Então, ó, se o meu percentual é 65, então a minha barra subiu até o 65, ou seja, está entre o 60 e o 70, bem no meio aqui. Ó. Se você observar aqui, vai ficar bem no meizinho aqui. E o último, que são os quadradinhos azuis, então são 3 quadradinhos azuis dos 20 que tem a figura, então 3 20avos, multiplica por 5 quintos, vai ficar 3 vezes 5, 15, e 20 vezes 5, 100. Se a minha fração é centesimal, então o numerador é o percentual que eu estou procurando, que é 15%. Então o meu gráfico vai ficar até aqui. Notem que olha o tamanhozinho que ele ficou. Então se eu seguir retinho aqui, ó, vou vir até a metade aqui, entre 10 e 20, ou seja, 15. Então está aqui, construído meu gráfico de barras. Um gráfico, ele pode ter mais informações. Aqui a gente já consegue interpretar, mas ele pode ter mais informações. Eu posso colocar o percentual em cima dos eixos também, que aí já eu consigo dar um resultado mais rápido. Eu não preciso ficar prestando atenção aqui, ó, para saber que esse vem até aqui. Eu já estou vendo aqui que ele é 20%. Eu não preciso ficar prestando atenção que ele vai vir aqui até os 65%, porque já tem informação aqui. A gente fala de índices, tá? Índices nas barras do gráfico. Eu poderia também escrever aqui, ó, quadradinhos vermelhos, né? Quadradinhos amarelos e quadradinhos azuis. Por que eu não escrevi vermelho, amarelo e azul aqui embaixo? Poderia, ajuda mais. Mas por que eu não fiz isso? Porque eu já coloquei a barra na cor dos quadradinhos, ó. Barra vermelha representando os quadradinhos vermelhos. Barra amarela representando os quadradinhos amarelos. E barra azul representando os quadradinhos azuis. Então, eu já deixei as colunas na cor dos respectivos quadradinhos. Então, para ajudar a interpretar visualmente também. Professor, mas e se eu escrever aí embaixo aqui, vermelho, amarelo, verde, fica errado? Não. Melhora ainda mais a interpretação do seu gráfico. Então, o gráfico, quanto mais informações você der, mais fácil ele fica de ser interpretado. Tá bom? Agora é a vez de vocês. Então, o que vocês vão fazer para mim? Vocês vão pegar lá na página
199, o exercício 5, e lá vai ter a tabela, né? Número de irmãos de um grupo de alunos. Então, vocês têm aqui uma tabela já montada. Nos próximos exercícios, vocês vão montar essa tabela, mas nesse não. Esse já vou dar a tabela montada para vocês. Já está aqui, ó, no livro de vocês, montadinha. O que vocês vão fazer? Vocês vão construir um gráfico no caderno de vocês indicando a frequência relativa em porcentagem da variável do número de irmãos. Então, vocês vão construir um gráfico e vai colocar esse percentual aqui para mim. Igualzinho eu fiz no exemplo que eu acabei de mostrar para vocês. Igualzinho. Detalhe, você não vai fazer um gráfico de qualquer jeito. Capricha. Pega uma régua, faz os eixos vertical e horizontal certinho na régua. Use a régua também para fazer a medição dos espaços, para não ficar aquele gráfico todo torto, todo desigual, as distâncias uma maior do que a outra. Você fazer o gráfico de barra, faz as barras ou as colunas retinhas, pinte de cor diferente, ou então, no caso de vocês, já vão escrever, né? Aqui, ó, número de irmãos de um grupo de alunos, né? Então aqui vocês já vão fazer a referência lá no gráfico de vocês, tá bom? Então a tarefa de hoje é só essa, tá? Então construa esse gráfico bem caprichado e aí manda para o professor responsável de vocês, tá bom? Gente, um abraço, bons estudos.